Beleza, então a gente vamos começar mais um encontro é, sobre Platão. Estamos lendo a República e vamos entrar aqui na segunda parte do livro 3 da República, beleza? Bom, até o encontro passado a gente havia visto até a vinda do poeta, né? Ali na parte 398A, o Platão ilustra, né? A chegada de um poeta na cidade, tá? E aí, o que que ele vai dizer, né? Que dentro da cidade não é permitido que haja um homem duplo, né? O que que esse homem duplo significa, né? Que, bom, a gente viu que, de acordo com o princípio de especialização, as pessoas só podem exercer uma atividade, né, dentro da cidade. E o poeta, a própria natureza da mímese, né, é ele ser uma pessoa dupla. Então, ele imitar, ele encarnar outras coisas, né? Enfim, e aí ele fala que ele receberia um bem o poeta, né? Reconheceriam sua capacidade artística, mas, né, que nesse momento a gente viu que o poeta ele não tem uma função exatamente dentro da cidade, dentro da educação que está sendo proposta aqui, né? Bom, então logo em seguida a isso, eles vão passar a pensar sobre os modos de canto e melodia que vão ser usados na educação da cidade, né? É, Então, eles vão começar, né, já dividindo que a música, né, ela tem três partes: palavra, harmonia e ritmo, né? Então, eles vão observar em cada um desses elementos o que é adequado e o que não é. Em primeiro momento que eles vão chegar, né, eles vão dizer, olha, nós devemos evitar as harmonias de lamentação, né, que tragam tristeza, enfim, e valorizar uma harmonia forte e voluntária, né? Mais ou menos assim que está na minha tradução. Ou seja, algo como marchas mais impositivas, né? Enfim. E aí a conclusão dele que chega, né, disso é que a gente não precisa então de instrumentos sofisticados, né? Instrumentos de muitas cordas que abranjam muitas notas. É, Seria um instrumento simples, né? Que eles escolhem aqui: a lira, a cítara e a syrinx, né? A flauta, siringe, flauta de pano. Tudo bem? E aí ele vai dizer, então, em 399E, que a cidade que antes eles consideravam luxuosa, agora está, de certa forma, purificada, né? Por essa intervenção na arte, digamos assim, né? Por essa crítica à poesia. Bom, é, o motivo dessa purificação, né, a gente já viu, é trazer equilíbrio, trazer, enfim, coerência à cidade. Tanto que ele diz aqui que, não à toa, os instrumentos que eles escolheram acabaram sendo os instrumentos de Apolo, né, e não os de Pan, né? Ou seja, os de Márcias, né? Os instrumentos de Apolo, que são instrumentos simples, né, dedicados ali à harmonia, enfim, instrumentos também tradicionais gregos, né? Bom, e aí que eles falaram, então, da harmonia, eles vão falar sobre o ritmo, né? E eles se perguntam qual que é o ritmo que fala alguém íntegro e corajoso, né? Uma pessoa nobre, que é essa pessoa nobre que eles estão pintando aqui. Como que essa pessoa fala? Qual é o ritmo da fala? E a gente vem em 400A, né? Uh, Deixa eu pegar aqui, 400A. É, Vamos lá. Ele fala que eles vão deliberar como Damon, né? Aliás, com Damon. Damon é uma espécie, é um músico, né? Ali, então, tipo, por exemplo, essas questões aqui que eles colocam, eles assumem que elas são muito específicas, né? Que eles não têm, digamos assim, capacidade total para discernir quais seriam os ritmos, harmonias, enfim, adequados a essa questão. Mas eles se atêm ali ao conteúdo, né? Vamos então valorizar o que faz mais sentido do ponto de vista da virtude.
Outra coisa interessante que a gente observa aqui é que a arte, né, da forma que está colocada aqui, ela é pensada influenciando a cidade como um todo, de forma indireta, inclusive, né? Aqui eles dizem que a arte, né, a poesia, então, ela seria como uma boa ou má pastagem, né? Que aos poucos envenenaria ou fortaleceria ali as pessoas daquela região, né? Então eu vou ler aqui esse pedaço, né? Que está em 401b. Então vamos lá. Será que devemos somente vigiar os poetas, obrigando-os a criar, no interior de seus poemas, a imagem do bom caráter, ou impedir que componham em nossa cidade? Ou também aos outros artífices devemos vigiar e proibir que em suas obras criem esse mau hábito, intemperança, baixeza, indecência, quer nas imagens de seres vivos, quer nos edifícios, quer em outra obra de arte, né? Eles chegam aqui à conclusão que existe uma boa e má postura, não só na poesia, né, mas na fabricação de utensílios, né, enfim, na produção em geral. Né, existe uma boa e má postura. Uma postura que direciona a virtude e uma postura que direciona o vício. Né. Então, a crítica à poesia, de certa forma, ela se expande aqui e ela vai se debruçar sobre toda a atividade produtiva. Então, tudo que se produza na cidade vai ter que ser voltado à beleza e à harmonia, né? Ele diz assim, ó, para que nossos guardiões nutridos no meio das imagens do vício, como numa pastagem má, a cada dia e de bocado em bocado façam uma grande ceifa e dela se apacentando não acumulem, né? Sem que o percebam um grande mal em suas almas. Aqui ele pergunta. Ou ao contrário, devemos buscar aqueles artífices que, bem dotados por natureza, sejam capazes de buscar as pegadas do belo e do decoroso, a fim de que, como se habitassem um lugar sadio, nossos jovens tirem proveito de tudo, de onde quer que seja, vindo das belas obras, algo que lhes chega aos olhos e ouvidos, como se fosse uma brisa, que, vinda de boas regiões, a eles trouxesse saúde e levasse, já desde a infância, a semelhança, a amizade, a consonância com a bela palavra. Enfim, o ponto aqui, né, a meu ver, é que essa educação sensorial, educação estética, né, ela vai se irmanar com a educação moral que está sendo proposta aqui. Tá? E que a beleza se aprende a partir do reconhecimento, né? Então, já desde muito jovem, a gente lê aqui em 402A, né, logo depois desse trechinho que eu li, que a educação pela música ela é muito eficiente porque o ritmo e a harmonia penetram no íntimo da alma e com muita força tocam, trazendo elegância e uma postura elegante. Tudo bem? Então, alguém que é cuidado dessa maneira, desde a infância, já reconheceria imagens de vício, né? Porque elas seriam altamente distantes de tudo aquilo que ele teria na cidade. Né? Esse é o ponto dele. Enfim, educados dessa forma, né? O Platão, aqui em seguida, né, logo no finalzinho desse pedaço, né, meio que marcando o advento do próximo assunto, ele faz uma crítica à paiderastia grega, né? Então, a paiderastia ela era uma forma, né, cultural grega, e, e ele diz basicamente o seguinte, né? A gente conversou em outros diálogos, né, sobre a paiderastia, então não vou explicá-la de novo aqui, mas a gente encontra no Banquete e no Fedro, né? O que ele diz é mais ou menos o seguinte, né? Parece-me que estabelecerás como lei na cidade que estamos fundando que o amante beije o rapaz amado, fique com ele e o toque como um filho, tendo em vista que é belo, se tiver seu consentimento. Né? Quanto ao mais, que o seu convívio em relação àquele que é o objeto de seus cuidados seja tal que jamais pareça ter ultrapassado esse limite.
Caso contrário, merecerá censura por insensibilidade às musas e mau gosto, né? Então, nessas atividades amorosas, né, eróticas, né, para usar a palavra grega, também deve ser cuidado a questão do equilíbrio, né, a questão da beleza. E que nada de delirante deve ser trazido para perto do verdadeiro amor, né? Aqui é uma frase, né? Eu não cheguei a ler no grego como que tá, mas na minha tradução destoa um pouco do que a gente vê ali no Fedro, né? Por exemplo, onde, para relembrar uma parte do Fedro, né? Onde os maiores bens divinos nos vêm mediante a loucura, né? Nos vêm mediante ao delírio, e que o amor é também uma força delirante. Mas aqui na República a gente encontra nesse trecho, né, uma percepção contrária, né? Com licença. Bem, é, e aí então, ao que parece, né, a gente chega ao fim da crítica à poesia e dessa descrição do que para Platão seria a música, né, a educação das musas. Se a gente for ver, né, então, depois, agora que a gente termina essa parte da crítica à poesia, qual que é o propósito de estudo, né? O Platão ele diz, como educaremos os guardiões? E aí ele diz, educaremos com base na música e na ginástica. E aí na música, né, para ele entender o que seria essa educação na música, ele faz a crítica à poesia e diz então que deve ou não ser incorporado na educação às musas, né? Então, ao mesmo tempo que ele faz uma crítica à educação grega, uma crítica à poesia, ele faz também a descrição de como seria a educação musical do guardião, né? Quais seriam os valores ali preservados, né? No último encontro a gente falou de alguns valores, né? A gente viu se deve ter coragem, né? Se deve manter uma reta opinião em relação aos deuses, se deve encarar o sofrimento com brandura, se deve obedecer, enfim. Então, todas essas virtudes, né, seriam trabalhadas através de exemplos na, na, na poesia, enfim, né, na música. Tá? Então, aqui entra em 403C, depois da revisão da paiderastia grega, e a gente vai falar agora sobre a ginástica. A ginástica. E ele já começa dizendo o seguinte: nós temos que entender que, na verdade, é a alma que aprimora o corpo, e não o corpo que aprimora a alma, né? É, Portanto, né, a ginástica ela também deve seguir regras, né? Das mesmas regras que a gente viu através da música. Então, a gente vai ver o motivo das virtudes aqui, né? Principalmente a temperança e a coragem. Tá? Então, só para ler aqui, né? Em 403D, a gente lê: não acho que seja o corpo, que sendo bom, por virtude sua, torna boa a alma, mas o contrário. A alma boa, por virtude sua, faz com que o corpo seja o melhor possível. E aí ele vai dizer o seguinte, né? Quais são as normas do corpo que a gente está prevendo aqui para o guardião? Né? Como que, então, o corpo deve ser educado, né? E a educação do corpo aqui ela é muito mais abrangente do que a gente pode imaginar no primeiro momento, né? Hoje em dia, o nosso sentido de ginástica, né, é praticamente fazer exercício, né? Mas aqui o Platão ele vai falar sobre a saúde no geral, né, a dieta, comportamentos. Então, vamos lá. A primeira norma do corpo que ele estabelece é sobre a embriaguez. Então, ele vai dizer: um guardião, menos qualquer outra pessoa, tem o direito de embriagar-se e ficar sem saber onde está, né? E aí tem uma frase célebre, né, aqui embaixo, que seria ridículo que um guardião precisasse de guardiões, né? Ou seja, que aquele que deveria cuidar dos outros precisasse que alguém cuidasse dele por estar muito embriagado, né? Então, enfim, a primeira norma relativa a isso, né? É necessário que eles façam uma ginástica simples e moderada que os prepare para a guerra.
qual que é o ponto disso? Ele vai dizer, bom, vamos pensar nos atletas de alto nível, né? Que se exercitam tanto a ponto de terem uma saúde frágil, né? Ele vai dizer é, que o regime dos atletas causa uma certa sonolência e instabilidade para a saúde, né? Se eles saem um pouco da dieta prescrita, sofrem doenças graves e agudas, né? Então eles têm que viver uma vida toda regradinha, né? E esse não é o propósito do guardião. O propósito do guardião é ser um guerreiro, né? Então a saúde do corpo do guardião deve aguentar intemperanças, inconstâncias, enfim, né? O corpo ele tem que ser robusto o suficiente para se preparar para a guerra, tá? Em 405A, a gente vê também uma ideia muito interessante, que é a simplicidade que traz saúde ao corpo, beleza? É, então, o que ele vai dizer, né? Olha, a variedade gerava intemperança, e aqui, né, a doença, ou seja, ele está fazendo um comparativo entre a música e a ginástica, né? Lá a variedade gerava intemperança, e aqui a doença. Mas na música, a simplicidade gera temperança nas almas, e na ginástica, a saúde dos corpos, tá? Então, uma música simples, como a gente viu, né? Um instrumento simples, enfim, traz temperança nas almas e uma ginástica simples traz saúde aos corpos. É... E ele continua esse raciocínio dizendo o seguinte, já que é para a gente viver de uma forma simples, né, não tem muito segredo, que maior vergonha seria para uma cidade, né, do que valorizar mais do que tudo um médico e um advogado, né? Então ele diz que as profissões menos valorizadas na cidade, olha como ele é ácido, né? Seria a medicina e a advocacia, né? Aquela que lida com direito. Por quê? Porque dentro dessa perspectiva, essas profissões, elas simplesmente iriam remendar as raízes do problema, né? Elas não são profissões fundamentais, digamos assim, né? E aí ele vai falar bastante agora sobre a medicina e o direito, né? Ele vai fazer vários comparativos entre essas duas áreas de estudo, né? Para que a gente consiga entender aqui a natureza da ginástica, né? Bom, a medicina, como que é a medicina que o Platão vê, né? Que ele recomenda? Em 406A, a gente lê que a medicina ela não deve ser usada em decorrência de uma indisciplina do paciente, né? Ou para tratamentos crônicos, como é o caso do eródico, né? O Platão ele defende uma medicina intervencionista, né? E o cultivo de uma saúde enquanto cultura. Então vamos entender melhor isso através de exemplos, né? Eu vou pegar aqui em 406A para a gente ver o que está escrito. É, é, me perdi aqui. Não, mas enfim, ele usa o exemplo do eródico, né? É, e aí ele diz o seguinte, ó. Prolongando a sua própria morte, disse ele. É que acho. Ah, deixa eu ler um pouquinho mais para trás, né? Não se pensa que, segundo dizem os discípulos de Asclépio, antes de Heródico, não usavam os recursos de hoje para a cura das doenças. Heródico era mestre da arte da ginástica, e quando adoeceu, misturando a ginástica com a medicina, primeiro atormentou principalmente a si mesmo e depois a muitos outros. Então, qual que é a opinião que o Sócrates está dando aqui do Heródico, né? O Heródico ele foi um cara que ficou doente, e por ele saber muito de ginástica e de medicina, ele pôde não curar a sua doença, mas ele pôde estender a sua vida por ainda bastante tempo, né? Se mantendo uma vida regrada, disciplinada e tal. E é o que ele diz, né? Que o que ele fez foi prolongar a sua morte. Olha que coisa, né? Ou seja, o que Heródico fez não foi algo bom, Sócrates vai dizer. É que eu acho que, ao acompanhar passo a passo da sua doença, que era mortal, não foi capaz de curar a si mesmo. Estava sempre em tratamento,
sem dedicar-se a nada mais, e atormentando-se quando saía um pouco da dieta habitual. Mas graças ao seu saber, lutando contra a morte, chegou à velhice. Que era de se esperar. Ele não sabia, que não foi por ignorância nem por inexperiência, que Asclépio não indicou essa forma de medicina a seus descendentes, mas porque sabia que para todos os que vivem sobre boas leis na cidade, há determinado trabalho que necessariamente cada um deve realizar e que ninguém tem tempo livre para ficar doente e tratar-se a vida toda. Tá? O que ele está dizendo, né? O central na cidade é o desempenho das atividades, né? O desempenho do princípio da especialização, como a gente colocou ali, né? E um artesão que não consegue, por exemplo, realizar a sua tarefa, né? Porque ele está doente o tempo todo, por exemplo, né? Ele simplesmente ele não vai ter uma vida na cidade, né? A vida dele agora é exclusivamente tratar-se da sua doença, né? Ele vai dizer aqui, ó, um carpinteiro, quando adoece, acha que bebendo um remédio que o seu médico lhe dê, vomitará a sua doença, ou que com uma lavagem, ou uma cauterização, ou incisão, se livrará dela, né? Agora, se lhe prescrevem uma dieta prolongada, né, depois de cobrir a cabeça com barrete de lã e depois de tudo que se segue, depressa diz que não tem tempo para ficar doente e que não vale a pena viver assim, atento unicamente à doença, descuidando-se do trabalho que tem diante de si. Então, esses tratamentos muito longos, eles são inúteis, né, para a cidade. Depois disso, despede um médico como esse, retoma a dieta habitual e recuperando a sua saúde, vai vivendo e exercendo seu ofício. E se seu corpo não é capaz de resistir, ele morre e se livra dos incômodos. Meio duro nessa parte do Platão. Mas em 406z, a gente vê esse resumo da ideia de medicina que o Platão está defendendo. Né? Uma medicina para curar doenças pontuais, né? Doenças, enfim, casualidades, mas no caso de doenças crônicas, né, não tem muito o que fazer, né, porque não dá para você viver o resto da sua vida tratando uma doença. É isso que ele está dizendo. Né? E que as pessoas não ficariam doentes à toa. Né? Esse também é um ponto importante de considerar, né, se a gente for fazer uma crítica a essa ideia do Platão. Porque a saúde ela é cultivada aqui enquanto cultura. Né? Então, cultivando uma dieta simples, por exemplo, né? Uma música simples, ginástica simples, né? O que ele está dizendo. As pessoas dificilmente vão ficar doentes por qualquer coisa, né? E aí a medicina tem um papel pontual, tá? Ok? E aí o discípulo dele até vai brincar, né? Dizendo que o Asclépio que Sócrates está colocando parece que não é exclusivamente um médico, né? Asclépio parece ser um político também. Porque, de certa forma, ele está pensando no funcionamento da cidade e dos outros trabalhos fundamentais. Em 407c, a gente vê também um outro aspecto, né? Que é o aspecto do zelo, do cuidado excessivo com o corpo, né? Que o cuidado excessivo com o corpo, ele vai gerar um descompasso, né? Em relação à cultura da cidade e a alguma tendência filosófica que se tem, né? Porque quando você cuida excessivamente do seu corpo, né? Você dá mais atenção a ele do que às suas atividades. Né? E aí, o que ele vai dizer? O mais grave é que isso dificulta. Deixa eu ler um pouquinho atrás também. Talvez o empecilho maior seja esse cuidado excessivo com o corpo, né? Que excede a ginástica. É que não se acomoda bem com a administração da casa, com campanhas bélicas e com ocupações sedentárias no interior da cidade. O mais grave é que ele dificulta todo o aprendizado, qualquer que seja, reflexão e meditação interior, porque sempre se tem medo de dores de cabeça e vertigens e acusa-se a filosofia de causá-las. Né? Sendo assim, esse cuidado excessivo com o corpo é um empecilho para a prática e para a manifestação da virtude, porque faz com que sempre se pense estar doente e nunca se deixe de angustiar-se a respeito do corpo. Tudo bem? Asclépio, ele vai inventar a medicina, então, né, de acordo com Platão, para curar doenças pontuais em corpos
sadios, né? Mas não é possível curar corpos doentes com tratamentos prolongados para a vida inteira, né? Bom, se alguém por natureza, então, fosse doentio e imoderado, acreditavam que nem para ele próprio, nem para os outros seria útil que vivesse e que sua arte, né, a medicina, não precisava existir para essa pessoa, nem se devia tratar dela, ainda que fosse mais rica que Midas, tá bom? Então, enfim, né, eu dei vários exemplos, né, li bastante coisa sobre isso da medicina, porque é interessante também a gente fazer um contraste, né, se vocês forem da área, com a visão de medicina aqui no Platão e a visão de medicina do próprio, é, esqueci agora do nome, do pai da medicina, tô ruim de memória. Bom, vou lembrar em algum momento. Mas, ou seja, lá, né, Ixi, não vou lembrar. Lá ele diz que a medicina, o pai da medicina, né, diz que a medicina seria uma forma de você misturar as várias tendências, né, do corpo, tornar então essas tendências unificadas, né, planificadas, igual você mistura, sei lá, tangue na água, né, vira uma coisa homogênea. E aqui no Platão, a medicina, na verdade, ela é o contrário disso, né? Não se trata de misturar, trata-se de separar muito bem o que é cada coisa e colocar a prioridade na alma e não no corpo, né? Então, enfim, as noções de saúde aqui são diferentes, né? De alguma maneira, a saúde que o Platão está colocando aqui é uma saúde voltada para a alma, né? Enfim. Daí, então, depois que ele fala que esse cuidado excessivo com o corpo gera um impasse, né, entre enfim, o andamento da vida da pessoa e a capacidade de praticar filosofia, né, ele vai falar sobre o que seria, então, um bom médico e como esse médico atuaria, né, então, na cidade. Primeiro, ele vai dizer que o médico ele é hábil pela sua capacidade de curar os corpos, né? Como ele cura esses corpos? Ele cura com a sua alma. Então, o médico é aquele cara que é capaz de curar um corpo com a sua alma. O que isso quer dizer? O médico não tem problema se ele ficar doente, né? O médico ele pode ter alguma, sei lá, enfim, ele pode estar doente, por exemplo, e ainda assim curar outras pessoas, porque ele não vai usar o conhecimento do corpo, né, para curar outras pessoas, mas o conhecimento da sua alma. Aliás, Platão até diz que é recomendável que o médico, ele, de alguma maneira, sofra certas doenças, né? Para que ele consiga ter experiência sobre ela e o seu tratamento, né? Experiência com o corpo. Então, isso é interessante também. E aí, por oposição, ele vai colocar o exemplo do juiz. O juiz, ele vai curar, não os corpos, né? Mas ele vai julgar, governar as almas com a sua própria alma. Então, nesse caso, não é interessante que um juiz tenha tido experiências com a injustiça, né? Então, só para clarear o exemplo, né? O médico, ele pode e é desejável que ele tenha tido experiências com a doença, né? Para curar outras pessoas. Agora, o juiz, ele não pode ter tido experiências com a injustiça, tá? É... E aí, agora ele vai argumentar por quê, né? Bom, um bom juiz, aqui eu estou lendo em 409b. Um bom juiz não deve ser jovem, mas velho, e só tendo vir a reconhecer tarde o que é a injustiça, não assentindo dentro da sua alma como se fosse um pertence seu, mas por ter se ocupado com ela durante muito tempo, como um pertence alheio, né? Em almas alheias e servindo-se do conhecimento que tem, não da experiência pessoal, para discernir que mal ela é. Bem, então essa relação entre a medicina e o juizado, né?
ela vai ser importante aqui também em outro momento, né? Lá no Platão. Bom, então, no caso do juiz, né? O interessante é que ele nutrisse qualidades naturais para reconhecer a virtude, não a justiça, não a injustiça. Tudo bem? E aí aqui a gente tem uma coisa interessante também, né? É, depois que ele fala da medicina, dos juízes, da relação do corpo e da alma para cada uma dessas profissões, a gente tem aqui um passo muito delicado, né, no Platão, que é o 410A, uma passagem bastante famosa, é, e algumas pessoas vão encontrar aqui justificativa para um higienismo, né, digamos assim, dentro da República de Platão. Eu vou ler o passo para vocês. Então estabelecerás na cidade uma medicina, como aqui falamos, e junto com ela um corpo de juízes para cuidar dos cidadãos, que em seus corpos e almas sejam naturalmente bem dotados, mas que, aqui eu passo, né? Entre os que não são, os que tiverem deficiência física deixarão morrer, e os que em suas almas forem mal dotados e incuráveis, eles próprios matarão. Que ele pergunta, né? E o discípulo concorda. Ele concorda dizendo o seguinte: pelo menos é isso que se mostra como melhor para os próprios portadores dessas deficiências e para a cidade. Então aqui, por que é um passo delicado, né? Porque, enfim, o Platão ele é um cara antigo, né? E aqui ele está lidando com deficiência física, né? Dentro de um contexto da cidade grega. É, já hoje em dia esse é um assunto delicado, né? Liguei sem querer um joguinho. E aí, bom, na minha opinião, né? Como eu leio esse passo? Para mim, esse é um passo contraditório, tá? É bastante contraditório. Pelo seguinte, ele falou que o médico ele pode ter um corpo doente e curar outros corpos, porque ele cura com a alma, né? E o juiz, ele, enfim, ele cura com a alma também. Então, não importa muito bem qual é o corpo dele. Nesse sentido, a gente pode muito bem pensar num médico que seja deficiente, né, visual, sei lá. Né? O que, porém, é impossível de defender aqui, diante dessa leitura do Platão, são as deficiências mentais, né, deficiências intelectuais, por exemplo. Aqui, realmente, o Platão ele coloca como um não, né, não deve existir. E é complicado, né? Vocês podem pensar em todas as dificuldades que a gente tem ainda hoje em dia, né, para falar sobre inclusão, né, dessa população, porque ainda há muito preconceito, mesmo que a gente não. O ponto é o seguinte, né, o que eu quero dizer. A gente não precisa defender uma posição higienista como essa do Platão para não incluir essas pessoas hoje na sociedade. Hoje as pessoas querem ser inclusivas, querem tal, e ainda assim é difícil de incluir essa população, né? Então, de alguma maneira, só para resumir, né, minha opinião, não vou me delongar muito nisso. Quando Platão diz que a deficiência física deve ser um empecilho para ação na cidade, aí é um erro, né, uma contradição, porque ele acabou de falar que o médico pode ter um corpo falho e curar, né? Enfim, imagino que isso se dê com outras profissões também. É, o argumento que não dá para defender, né, é o argumento da deficiência intelectual, né? Agora também, o que a gente deve considerar quando a gente lê esse passo é que essas restrições aqui do que o Platão coloca, elas são para a pessoa se tornar um dirigente, né, um guardião dentro da cidade. Tá? Então, muito provavelmente a gente pode considerar que haveriam exceções, né? Mas como esse passo não se desenvolve, né? A gente, no fim das contas, não tem muita explicação sobre o que ele quer dizer aqui. Mas eu fico disponível para discutir esse passo com vocês depois, se vocês quiserem, tá? É a primeira vez que a gente tem aqui também a menção a uma pena de morte,
na Calípolis, né? Ela vai ser mencionada depois, ali na altura do livro 9, né? Quando a gente fala do tirano, tá? Enfim, é um passo bastante delicado. E claro, né, também, eu nem falei isso, porque eu acho que é meio óbvio, né? A gente tem que considerar que o Platão é um homem de seu tempo, né? Então, é isso. Na Grécia, imagino que também a cultura não fosse muito receptiva a esse tipo de população. Bom, é, passado então esse passo, né, que é a questão do higienismo, a gente vai ter então o fim, né, da descrição da ginástica, e aí agora a gente vai tentar entender o desempenho, né, digamos assim, da música e da ginástica enquanto um conjunto, né? E aí ele vai revisar aquilo que ele propôs ali na frente, né? Ali atrás, aliás. Que é que a música e a ginástica teriam sido uma para cuidar do corpo e uma para cuidar da alma, né?